Boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Justi. Tem como colocar a imagem do computador, por favor? Bom, meu nome é Álvaro Justi, eu sou da Peta 5, a empresa que oferece algumas soluções de telecomunicações usando software livre. E hoje eu vou falar para vocês do Web2Py, que é um framework para desenvolvimento web, escrito em Python, que nós estamos usando lá na Peta 5 em 4 projetos de desenvolvimento de software, software focado na web. Basicamente aquele ali é o slide da minha apresentação. Então, tem todos os dados que vocês precisam saber. Meu nome é Álvaro, tem meu e-mail, tem o meu blog, tem o site do Web2Py para quem estiver interessado, web2py.com, tá? E para quem quiser seguir aí, quiser aprender mais, tirar dúvidas e tudo mais, tem os grupos do Google. É só procurar lá, grupos.google.com. Tem 3 grupos. O Web2Py, que é o grupo internacional de usuários, para tirar dúvida. O Web2Py Developers, que é para a galera que ajuda a, enfim, contribui com código para o software. E o Web2Py Users Brasil, que é o grupo de usuários brasileiros que eu criei para o pessoal, na verdade, tem gente de Portugal também, enfim, para a galera de língua portuguesa poder conversar e tirar dúvidas e marcar eventos e por aí vai. Tá? Basicamente, essa é toda a fonte de informação que vocês vão precisar. Eu vou agora aqui apresentar o framework, como é que a gente usa e quais são suas facilidades, até com relação aos outros que existem por aí. Bom, então, a ideia do Web2Py é que ele seja um framework de fácil uso, tá? Basicamente, ele tenta já colocar algumas configurações padrão para a gente não precisar perder tempo configurando aquelas configurações que geralmente têm um valor padrão, tá? Como acontece aí em alguns outros frameworks. Então, a ideia é que você baixe, descompacte e já sai usando. Não tem que perder tempo configurando, usando arquivo de configuração e por aí vai. Tá? Eu tenho aqui a cópia. Opa, põe tela cheia, por favor. Então eu baixei aqui um arquivo, que é o arquivo que vem com o Web2Py na área de trabalho. Que está aqui, tá? E aí, bastando eu descompactar, eu já vou estar habilitado a usar o framework. Então eu vou aqui basicamente rodar um script feito em Python e eu já vou ter já um servidor web rodando com tudo que já vem nele. Tá? Eu vou abrir aqui o terminal para quem não conhece, só para eu executar um comando. E aí eu vou rodar o web2py.py, ele vai me pedir uma senha. Eu vou colocar, por exemplo, serpro. E aí ele já vai estar rodando. Tá? Já vai me falar que ele está rodando aqui nesse IP, nessa porta, e aí eu já vou ter acesso à interface administrativa dele. Então aqui no navegador eu já tenho acesso. Qual que é a diferença aqui do Web2Py para alguns outros frameworks? Muitas das coisas que você faz, você consegue fazer via web. Tá? Então, por exemplo, você só precisa rodar esse servidor, depois você não precisa fazer mais nada, você não precisa ter acesso a SSH ao servidor, não precisa, enfim, ter qualquer tipo de acesso por FTP, você pode fazer tudo via web, de maneira bem simples e rápida. Tá? E o Web2Py, assim como outros frameworks de desenvolvimento web, ele vem com o conceito de aplicações. Então ele já vem com 3 aplicações, e essa que a gente abre aqui por padrão é a aplicação Welcome, que é basicamente uma aplicação falando aquele famoso Hello World, né? Que aqui já está traduzido, porque o Web2Py permite tradução. Ok? Bom, vou mostrar para vocês a aplicação Admin, que é a aplicação que vocês provavelmente vão utilizar mais. Ela já vem também com o Web2Py, e assim que eu entro ele me pede uma senha, que é certo, aquela senha que eu coloquei lá no terminal. Tá? Beleza. Aqui na aplicação Admin, ele já me mostra quais aplicações estão instaladas. E essas aplicações que, por padrão, são as que já vêm com o Web2Py. Tá? A própria Admin é uma aplicação, tá? Essa interface aqui que já é uma aplicação que tem no Web2Py. Tem a aplicação de exemplos. Essa aplicação é muito boa porque, como ela vem junto com o Web2Py, você já tem vários exemplos
offline ali, né? Então você não precisa estar conectado, consultando algum tipo de documentação. Essa aplicação já é a documentação. E se vocês acessarem o site do Web2Py, vocês vão ver que o site nada mais é do que a aplicação Examples. Então tudo que tem no site vocês têm aqui, só de ter baixado já o Web2Py já tem toda essa documentação aí. Tá? A versão aqui que eu estou usando está em inglês, porque eu, culpa minha, ainda não terminei de traduzir, mas o Web2Py suporta traduções, então vocês podem fazer uma aplicação toda em inglês e depois ter alguém focado lá só para traduzir todas as strings, e aí automaticamente ele detecta se o navegador do cara fala português, então ele já manda em português sem precisar também configurar nada. Tá? E a última aplicação é a aplicação Welcome, que é uma aplicação de exemplo, basicamente. Então quando a gente quer iniciar uma nova aplicação no Web2Py, o que ele faz basicamente é fazer uma cópia da aplicação Welcome e deixar lá para eu poder usar. Ela já tem alguns exemplinhos de código, a gente pode aproveitar para a maioria das aplicações que a gente vai fazer. Tá? Bom, essa interface administrativa aqui, como eu falei, é uma aplicação. Então, na verdade, a gente não necessita utilizar essa aplicação. A gente pode utilizar se a gente quiser, mas não é necessário. Por exemplo, eu tenho um editor de texto aqui e eu posso programar tudo por ele. Tá? Não tem nenhuma mágica por trás do Web2Py. Se eu vier aqui e abrir aqui, por exemplo, a pasta de aplicações dele, lá a aplicação Welcome, vão ter lá as pastas com os controllers, as views e por aí vai. Né? E vai ter o código em Python direitinho, do jeito que vai aparecer para mim na interface administrativa. Tá? Outra coisa é que o Web2Py segue o modelo MVC. Então, para quem não conhece, a gente sempre tem o M vem de model, né, a maneira como os nossos dados vão estar modelados. Basicamente, informações de como é que você vai se conectar a um banco de dados, quais as tabelas que você vai ter naquele banco de dados, e por aí vai. Tá? Uma coisa legal é que o Web2Py, além de dar suporte aos principais bancos de dados, por exemplo, SQLite, MySQL, Postgre, MySQL, Microsoft SQL Server, Firebird, Informix, acho que eu estou esquecendo, Oracle, isso aí, obrigado. Ele também dá suporte ao Google App Engine, que é um banco de dados não relacional. Usa lá o Big Table do Google. Então, se você quiser, por exemplo, rodar lá no Google App Engine na sua aplicação de graça, usando toda a infraestrutura de nuvem que o Google te provê, você consegue usar o Web2Py nele sem problemas, assim como o Django também funciona, mas outros frameworks não dão suporte. Tá? Então, voltando ao modelo MVC que eu estava falando, a gente tem um model, que é toda essa parte que tem relação ao banco de dados. A gente tem um controller, que é, digamos assim, o que faz, entre aspas, a inteligência da sua aplicação. Né? Por exemplo, se o usuário digita, submete algum formulário, o que vai acontecer com esse formulário? Tem que validar os dados, tem que inserir no banco de dados, ou tem que pegar alguma coisa do banco de dados, ou tem que verificar se ele está autenticado no sistema. Então toda essa parte é feita pelo controller, que é a inteligência do sistema, que vai, enfim, guiar aí o tipo de página que o visitante vai visualizar. E tem o que a gente chama de view, que é basicamente como se fosse um sistema de templates. Como essa informação toda que o controller extraiu do banco de dados e fez lá os ifs e por aí vai, como essa informação vai ser apresentada para o usuário. Tá? Então a gente tem um sistema de templates que aí, quando o controller retorna algum valor, por exemplo, o login, né, ou o e-mail que o usuário está autenticado, a view vai poder mostrar aquilo lá em negrito, vai poder colocar uma divzinha lá e tal, se você estiver usando, por exemplo, HTML. Bom, vou mostrar alguns exemplos aqui, vou tentar ser bem sucinto, para vocês terem uma visão geral. Então, por exemplo, eu vou criar uma aplicação nova aqui. Aqui do lado eu consigo criar aplicações novas ou enviar aplicações existentes. Tá? Automaticamente aqui, quando a gente tem uma aplicação, a gente pode clicar nesse Pack All aqui, que ele já deixa disponível para download o arquivo, que aí depois você pode, em qualquer outra instalação do Web2Py, fazer upload aqui pelo canto, e aí você tem a aplicação instalada, tudo também pela web, sem precisar se conectar via SSH e por aí vai. Sem precisar saber um comando também, enfim, comando Unix, por aí vai.
Bom, então eu vou criar uma aplicação aqui, por exemplo, chamada Máquinas. Digamos que eu queira gerir as máquinas de uma instituição, por exemplo, servidores, servidor web, por aí vai. Tá? Beleza, disse que a aplicação foi criada. E aí, aqui eu já estou dentro da parte de edição da aplicação Máquinas. E aí vocês podem ver aqui eu tenho toda a parte de models, toda a parte dos controllers e toda a parte de views. Fora isso, eu também tenho os arquivos de tradução, tá? E aí eu posso traduzir para qualquer língua que eu quiser, é só criar um arquivo novo aqui. Posso digitar aqui, por exemplo, espanhol, alguma coisa assim. Ele já cria o arquivo para mim. E aí, via web, eu consigo editar também qual é a tradução de cada palavra que eu quero. E tem os arquivos estáticos, né, como qualquer framework geralmente tem dividido a parte de arquivos dinâmicos, que ele vai processar, e a parte de arquivos estáticos, que não precisa ser processada. Né? Tem lá o JavaScript, as imagens e por aí vai. Então ele aceita também, apesar de ser altamente recomendável a gente não utilizar, por exemplo, o Web2Py para servir arquivos estáticos. A gente tem aí outros servidores web que só fazem isso e fazem muito bem, muito rápido. Tem o Lite, tem o Nginx, que vocês podem combinar e por aí vai. Enfim, tem uns módulos aqui embaixo que, se a sua aplicação utilizar módulos de terceiros, por exemplo, eu quero usar uma biblioteca que gera um PDF. Então, você joga aqui nessa pasta de módulos para poder ficar tudo bem dividido direitinho. E se a gente vir aqui na pasta de aplicações do Web2Py, a gente vai ver que foi criada uma pasta máquinas, e aqui dentro a gente tem tudo isso que eu mostrei lá, por exemplo. Tudo que eu for editar nos controllers vai estar aqui dentro dessa pasta. Ele já tem 2 arquivos aqui em Python, que ele já cria automaticamente para mim, para eu poder usar como ponto de partida. Tá? Não preciso ficar criando na mão. E por aí vai, por exemplo, tem os models, que aí tem a conexão com o banco de dados, tem as sessões, onde eu guardo sessões, etc. E as views, que é onde ficam os templates. Tá? Beleza. Voltando aqui, eu vou tentar mostrar algumas funcionalidades fazendo um código bem simples aqui. Tá? Não sei se vocês perceberam aqui, mas ele tem alguns efeitozinhos de interface. O Web2Py já vem com a jQuery, para quem usa aí, framework JavaScript. Óbvio, eu não preciso utilizar a jQuery, mas ele já vem por padrão. Então, se você já criar uma aplicação, você já pode sair usando sem mais problemas. Beleza. Então, eu vou editar o meu model. Como eu falei, eu posso fazer tudo via web. Tá? E, para simplificar aqui, eu vou apagar todo o código que já tem aqui de exemplo, que ele mostra, por exemplo, se eu estiver rodando no Google App Engine, ele faz a conexão já. Ele chama o DAO, né, que é a Database Abstraction Layer, a camada de abstração da base de dados, e já fala que eu estou rodando o Gaia. Tá? Se não, por exemplo, ele faz uma conexão com um banco de dados SQLite. Eu vou tirar isso aqui porque a gente não está rodando no Google App Engine. Eu só vou deixar o que interessa para a gente. Beleza. Se eu quisesse, por exemplo, trocar de SQLite para MySQL, bastaria trocar essa string aqui. Colocaria MySQL, usuário, a senha, servidor, nome do banco de dados. Simples assim. Vou tirar isso aqui tudo, para efeito de simplificação. E eu vou começar definindo realmente o modelo de como os dados vão ficar lá na base de dados. Tá? Então, o que eu criei foi um objeto que eu chamei de DB. E a ideia é que a gente agora defina as tabelas. Então, esse objeto tem um método chamado defineTable, onde eu vou criar, por exemplo, uma tabela que vai ter o cadastro de máquinas do CERP. Tá? O cadastro de servidores, por exemplo, servidores web. Então, eu uso o defineTable, e aí eu passo para ele o nome da tabela que eu quero definir. Tá? Então, eu vou criar uma tabela chamada servidores. E aqui no defineTable eu já vou colocando quais são os campos que vão ter nessa tabela. Por exemplo, o IP do servidor. Eu digo que o IP vai ser do tipo string. Não estou enxergando o cursor aqui, tá?
e, por exemplo, a localização do servidor. Digamos que eu tenho aí vários servidores e um está em cada sede regional, né, do CERP. Então eu coloco lá um campo localização e eu falo que ele vai ser uma string também. Feito isso, eu posso salvar por aqui mesmo e já posso usar de alguns recursos que o WebPy me provê. Por exemplo, para quem já conhece o Django provê o que o Django chama de admin, né? Na verdade é a administração da base de dados. O WebPy chama de admin essa aplicação, que você administra realmente as aplicações, mas dentro do admin tem uma administração da base de dados, Database Administration, que não é tão boa quanto a do Django, não é tão completa e flexível, mas dá para a gente já ver o que tem dentro do banco de dados. Então, só de ter feito aquele código ali, ele já identificou que eu não tinha essa tabela no meu banco de dados SQLite, tá? Criou essa tabela e colocou aqueles campos lá para mim automaticamente. Beleza. Então, aqui, banco de dados, tabela disponível, ele já mostra que eu tenho aquela tabela lá e eu já posso clicar aqui para inserir, tá? Como eu coloquei lá que é string, ele põe um texto para mim, um campo de texto. Se eu colocasse, por exemplo, que era um date time, ele já abriria um calendário para mim aqui, tudo automaticamente. Tá? Beleza. Mas como a gente está seguindo o MVC, vamos agora para a parte dos controllers. Eu vou editar esse default, que é o controller padrão, tá? E vou criar, por exemplo, uma função que retorne para mim quais são as máquinas disponíveis. Vou chamá-la de index. Tá? Basicamente, no WebPy, para eu criar uma página que vai ser vista para alguém, basta eu criar uma função aqui dentro desse arquivo, simplesmente não preciso importar nada. O que ele faz? Ele automaticamente depois compila essa aplicação para mim, então ele pega lá todo o código que eu coloquei dentro do controller, junta com o código que eu coloquei na view e faz um arquivo grandão e compila em bytecode lá do Python para ficar mais rápido. E eu não preciso ficar dando um monte de import. Ele já faz isso automaticamente. Já põe, enfim, os valores das variáveis que tem que ser colocados aí. Então, como eu tenho uma função, e a função do controller é fazer aquele pensamento, né, que eu falei, enfim, tratar os dados que ele recebe e o que ele vai querer jogar para o usuário. No controller, então, eu tenho que retornar alguma coisa. Tá? O padrão do WebPy, se eu retornar uma string, ele me retorna direto para o browser aquele string. Se eu retornar um dicionário do Python, ele vai passar todos aqueles valores para a minha view, a gente vai ver mais à frente, e aí na view a gente pode tratar aquilo da forma que a gente quiser. Pode, por exemplo, já ter um template padrão lá, um layout.html ou alguma coisa assim, e já vai tratar essas variáveis que eu passei. Então vou colocar aqui como exemplo, vou retornar um olá certo. Quando eu salvo aqui, ele já me mostra aqui em cima que nesse controller eu estou expondo a função index, e se eu clicar, eu já vou automaticamente para essa página. Tá? Então aqui eu já tenho minha página olá certo. Reparem que eu não precisava ter definido o model para ter feito isso, obviamente. Então, fazer um Hello World no WebPy é só definir essa função, mais nada. Bom, a URL aqui por padrão também é outra coisa legal do WebPy, que ele sempre já põe o nome da aplicação, barra o nome do controller, barra o nome da função, automaticamente. Com isso a gente consegue prototipar e testar coisas muito facilmente. Por exemplo, a gente não tem que ter um arquivo de configuração, a gente configurar para essa URL você vai mapear para esse controller, para essa outra você mapeia para esse. Não, ele faz automaticamente. Ah, mas e se eu quiser que barra olá entre nessa página? Beleza, posso criar uma expressão regular que barra olá vai direcionar para a aplicação máquinas, controller default, função index. Tá? Mas se eu não fizer isso, ele já faz automaticamente para que eu não perca tempo fazendo. Tá? Essa é uma das vantagens do WebPy. Ele tenta sempre já te entregar, como eu falei, as coisas que geralmente são por padrão, ele já tenta te entregar pronto, para você não perder tempo configurando o que já é padrão. Beleza. Então, como eu falei aqui, se eu retornar uma string, ele joga direto para o navegador. Se eu retornar um dicionário em Python, que é basicamente como se fosse uma hash table, para quem não conhece Python, tem uma chave que tem um valor,
Aí, o que ele faz? Ele delega aquilo para a minha view. Ele joga lá no sistema de templates e tenta, enfim, renderizar aquilo da forma que eu defini no sistema de templates. Então, vou criar aqui uma outra função. Opa. Por exemplo, chamada lista. Digamos que aqui eu queira listar quais as máquinas que eu tenho no meu banco de dados. Tá? Então, por enquanto, eu ainda não sei trabalhar com bancos de dados, então vamos só retornar algo vazio. Então, eu vou retornar um dicionário, em Python mesmo, tá? E eu vou ter o valor, por exemplo, a chave quantidade vai ter o valor 0. Ok? Salvei, ele já vai me dar aqui em cima que eu já estou expondo a minha função lista. E se eu abrir ela aqui, opa, tem um erro. Um erro de sintaxe. Vamos lá. Bom, mas como eu fiz isso daqui de propósito, um ticket foi gerado. Não sei se vocês perceberam aqui, ele disse que tem um erro interno e tal. Ele já mostrou aqui um link para o ticket. Se eu tiver logado como administrador, né, na interface administrativa, ele já me mostra aqui qual foi o ticket, ou seja, qual foi o erro, qual foi a exceção que ocorreu. Tá? Então, isso daqui para depurar é muito bom. E o mais legal é que isso daqui fica gravado no file system, fica gravado na pasta errors dentro da minha aplicação. Então, eu posso de tempos em tempos checar se tem erro, se não tem, ou colocar para, por exemplo, mandar um e-mail quando tiver algum erro, e por aí vai. Tá? Ele me mostra aqui o traceback, para quem conhece Python já deve conhecer isso aí, né? Ele me mostra só o arquivo onde deu erro. Ele mostra que o arquivo X chamou o arquivo Y, que chamou o arquivo Z, que chamou a função W, nessa função deu erro por causa disso, disso, disso. Então já mostra o traceback, e aqui embaixo ele me mostra o código do arquivo que tem esse erro. No caso eu tinha colocado quantidade entre aspas, e enfim, deu um syntax erro, vocês podem ver aqui. Eu não segui a sintaxe do Python, por isso deu erro. Beleza. Agora eu já alterei aqui, já coloquei a sintaxe correta, salvei. Se eu atualizar, ele já vai me mostrar aqui, o que eu retornei para ele. Tá? Aí vem outra coisa legal também do Web2Py. Se eu não definir, por exemplo, eu ainda não criei uma view para essa página. Eu não mostrei para o Web2Py como é que ele vai jogar para o navegador essa página. Se vai ter uma div, se vai ter uma tabela, como é que vai ser. Então, o que ele faz? Se eu não criei ainda uma view, ele pega uma view genérica e simplesmente pega tudo que foi passado, tudo que foi retornado naquele dicionário e joga na tela. No caso aqui, ele pegou o layout padrão, que é o layout daquela aplicação Welcome, vocês já viram lá, né? Que, enfim, diz o nome da aplicação, diz algumas coisinhas, tem um menuzinho aqui para a gente poder ter alguns atalhos. E aqui no meio ele me mostra o que foi retornado, quantidade 2.0. Ou seja, eu retornei uma chave chamada quantidade, valor 0. Só isso. Aqui embaixo tem os botões que podem facilitar a vida da gente, até por questão de debug, por exemplo. Botão request me mostra tudo que tem no meu request, tudo que o usuário requisitou do navegador. Tá? Então, por exemplo, o request tem uma chave chamada application, que o valor é máquinas. Tem informações sobre sessão, informações do ambiente HTTP, então, enfim, todos os cookies que o usuário está enviando, a língua que ele aceita, né, e por aí vai. Tá? Daqui a gente pode pegar o IP do usuário, informações sobre o servidor web que está rodando, etc. Isso para debug é muito bom. A gente tem também Session, que no caso eu não estou trabalhando com Session, sessões, né, então agora por enquanto está vazio. E tem o Response, que é o que a gente vai retornar para o usuário. A gente recebe um request e envia um response. Tá? E aqui eu tenho todas as informações do response. O que eu mandei para o navegador do cara? Tá? Então tem, enfim, tudo que eu posso... eu mandei um Session ID para ele, eu mandei um status 200, quer dizer, HTTP ok, né? Eu mandei um erro 404, por exemplo, e por aí vai. Tá? E aqui embaixo uma coisa legal, tem view, a chave view. Então, response.view, né? A chave view dentro do meu response está o genérico.html, que é aquilo que eu falei. Por padrão, o Web2Py usa uma view genérica caso eu não tenha criado a view. Como agora
a gente vai criar a view, essa view genérica vai parar de ser usada. Tá? Então, na parte de edição, eu tenho as views, e para eu criar uma view, basta eu colocar o nome do controller barra o nome da função que eu quero. Então, eu vou colocar aqui default barra lista. Ele já vai criar lá o arquivo default lista.html. Se vocês virem aqui no sistema de arquivos, na pasta views, default, já vai estar aqui a minha lista.html. Tá? Exatamente como ela está aqui. Poderia usar o editor de texto que eu quisesse, à vontade. Aqui já tem um outro sintaxe, que é a sintaxe que o WebPy usa para templates. Tudo que tiver entre duas chaves é código Python. Isso daí é uma diferença do WebPy para outros frameworks web, que, enfim, outros frameworks tentam criar linguagens de template que precisam ser passeadas e acaba até tudo ficando mais lento. A ideia do WebPy é o seguinte: o sistema de templates usa Python puro. Então, se você já sabe Python, você usa Python, não precisa aprender nenhuma outra linguagem. Tá? Apenas um detalhe aí é que, como no sistema de templates pode ser que fique complicado a gente usar a indentação, para terminar um bloco de código ele usa a palavra peça. Já é uma palavra reservada do Python, então não tem nenhum problema quanto a isso. E depois ele monta direitinho para a gente usar o código em Python usando o template. Então a ideia desse template aqui é que eu quero retornar, por exemplo, a quantidade de máquinas, por enquanto. Não quero ainda retornar uma lista. Tá? Então o que ele está dizendo aqui nesse comando é que ele está estendendo o arquivo layout.html, que tem lá o menu, o header, né, e por aí vai. E aqui eu vou colocar o total de máquinas, por exemplo, em negrito. E aí eu posso já usar as variáveis que eu retornei lá do controle. Como eu passei uma chave chamada quantidade, eu já vou colocar aqui um igual quantidade, que ele vai imprimir aqui para mim a quantidade. Então, quando eu entrar aqui em máquinas, der um reload, ele já vai aparecer total de máquinas 0, já com aquele template que eu coloquei. Se eu voltar para editar o arquivo layout.html, vocês podem ver que ele, enfim, tem o código todo lá, que a gente está vendo aqui, tem um menu e tudo mais, e aqui no meio tem a palavra reservada include. Essa palavra, ela serve para mostrar onde outros templates vão entrar caso eu estenda esse template. Então, por exemplo, no template lista.html, eu usei lá extend layout.html. Quer dizer que tudo que tiver dentro do lista vai entrar aqui nesse include. Com isso eu consigo, enfim, modularizar, né, o meu sistema de templates. Eu posso ter um arquivo só para view, um arquivo só para o menu, outro arquivo só para o cabeçalho, e por aí vai. Posso dividir da maneira que eu achar melhor. Tem algumas outras coisas legais, por exemplo, eu posso editar já em HTML, então ele mostra um editorzinho aqui que, se o código que eu colocar aqui já for HTML mesmo, ele já me mostra o que tiver que ser grande, o que tiver que ser colorido e por aí vai. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui o response.flash, que é aquela barrinha que aparece em cima, por aí vai. Posso ir editando direto por aqui. Beleza. Então, o que eu quero fazer agora é, por exemplo, retornar todas as máquinas que estão lá na minha lista. Né? Então, vamos voltar aqui. No controller, eu vou ter que editar o meu controller. E agora fazer uma seleção no banco de dados. Eu estou usando o nome DB. Tá? Aquele objeto eu posso chamar, e aí eu posso, por exemplo, colocar que eu quero todas as máquinas cujo ID é igual a 0. Deixa eu abrir aqui o meu módulo para mostrar direitinho. Então eu tenho aqui uma tabela servidores, tenho ID e localização. Então, como é que eu chamo isso daqui? Eu chamo DB, que é o objeto do banco de dados, ponto. Nome da tabela, ponto, por exemplo, o nome do campo. ID maior que 0. Aí vocês vão falar, mas eu não coloquei nenhum campo ID. O WebPy, por padrão, ele cria um campo ID, que é lá aquela chave primária e tudo mais, que a gente geralmente, quer dizer, a gente praticamente sempre usa, né? E sempre precisa colocar lá e ele já faz isso por padrão. Então eu já posso, com esse registro, com esse código aqui, eu filtro todos os registros que eu quero, ou seja, todos os registros em que o ID é maior que 0, e com esse método select, que está aqui do lado, eu seleciono esses registros. Tá? E eu posso selecionar, por exemplo,
em ordem decrescente de data de cadastro e por aí vai. Tá? Digamos aqui que eu vou selecionar normalmente. Tá? Então, com isso eu tenho os meus registros. E eu posso passar aqui para View uma chave chamada máquinas com o valor daqueles registros que eu peguei. E aí lá na View eu consigo usar isso daí para mostrar, por exemplo, uma tabela e por aí vai. Tá? Só que tem um problema, a gente não tem máquinas cadastradas ainda, né? Então o que a gente poderia fazer? Criar aqui uma função que cadastra máquinas. Então eu vou criar uma função cadastrar que retorna para mim um dicionário que tem aí um formulário que já usa uma coisa legal do Web2Py, que é esse SQL Form. O que essa classe aí faz? Quando ela é chamada e você passa para ele um objeto tabela do banco de dados, ele entende que aquilo lá é uma tabela que você quer criar um formulário de inserção ou de atualização naquela tabela. E ele já automaticamente te devolve um formulário. Então, se eu entrar aqui em cadastrar, eu já vou ter um formulário. Aí, por exemplo, vamos jogar aqui uma data de cadastro. Vamos voltar lá no meu banco de dados, no meu model. Vamos colocar aqui um campo data do tipo datetime. Ah, mas eu estou alterando o banco de dados, preciso sincronizar? Não. Ele verifica que eu tenho um campo a mais e aí ele automaticamente já adiciona um campo para mim no banco, faz a migração automaticamente. Tá? Então, se eu atualizar essa página aqui, eu já vou ver um campo data. Se eu clicar, ele já vai abrir o calendário para eu selecionar lá a data que eu quero. Como eu coloquei datetime, na verdade um dia e a hora lá, minutos e segundos. Tá? Eu poderia ter colocado só date para ele só ter o dia. Tá? Aqui eu coloco o IP que eu quero localização. O problema aqui é que, na verdade, eu só estou exibindo o formulário, eu não estou realmente cadastrando. Então, o que eu teria que fazer aqui é, por exemplo, validar os dados. Se o cara colocou os dados corretos, por aí vai. E depois inserir no banco de dados. Então, o que eu faço? Eu posso, por exemplo, falar que F é esse meu formulário e verificar se o formulário foi aceito. Tá? E aí, o que esse método accept faz? Ele verifica se com as variáveis que eu estou passando para ele, que são as variáveis que o usuário preencheu no formulário, se aquilo tudo segue o padrão. Por exemplo, se o campo data que eu coloquei realmente tem uma data, não um número qualquer que não siga um padrão de data, e por aí vai. Tá? E se essa função for bem sucedida, ele automaticamente já insere no banco de dados. Então, qual que é a lógica aqui? F é o meu formulário que representa a tabela servidores. E aí, digamos que eu estou querendo ver se esse formulário foi aceito ou não. Eu preciso passar para ele todas as variáveis que o usuário enviou. E aí eu uso o objeto request do Web2Py. Lá dentro tem as variáveis que o usuário requisitou. Tá? Então, se o formulário foi aceito, ele já vai colocar no banco de dados. E aí eu simplesmente uso o response.flash, que é aquela janelinha que desce, para falar cadastrado para ele. Tá? Então, quando eu der um reload aqui, opa, tem um erro. Acabei esquecendo de colocar form aqui. Vou colocar como F. Ok? Dei reload. Eu já posso cadastrar aqui o IP. Por enquanto eu não coloquei nenhum validador, então eu posso colocar qualquer número, qualquer coisa. Localização também posso colocar qualquer coisa. E a data, eu posso colocar uma data, mas vou colocar qualquer outra coisa que não seja uma data. Vou dar um submit. Ele já vai me falar aqui, ó, a data não pode ser assim. Então, ele automaticamente já tem validadores padrão para todos os tipos que ele tem. Então, se eu coloquei lá que é string, ou se eu coloquei lá, por exemplo, que é inteiro, eu coloquei uma string, né, eu coloquei uma letra, ele vai falar, tem que ser um inteiro, não pode. Ou se eu coloquei que tem que ser um inteiro entre 5 e 10, eu colocar 2, ele vai falar, pô, tem que ser entre 5 e 10. Isso tudo automaticamente. Tá? Então, se eu parar de perturbar aqui e colocar uma data certa, ele vai mostrar cadastrado. Tá? E aí, com isso, eu já posso ir lá na minha lista de máquinas. Opa, deu algum problema. Deixa eu abrir a database administration. Servidores. Ok. Bom, na database administration é aquilo que eu estava falando. Ele tem uma interface administrativa que eu consigo administrar o banco de dados. Óbvio que a gente não vai usar isso daqui
em produção, a gente vai usar mais para debug. Mas aqui eu consigo ver que tem a tabela servidores, tem o campo ID, que é o campo 1, que tem o valor 1, o IP que eu cadastrei, a localização e a data. Tá? Clicando aqui eu posso modificar e por aí vai. Mas quando eu vou expor isso ao usuário, eu tenho que expor de outra forma. Né? Então, por exemplo, essa minha função lista aqui, ela faz exatamente isso. Ela me retorna a quantidade que está sempre 0, por enquanto, e depois as máquinas. Eu vou então trocar minha quantidade aqui. Na verdade, tá, tudo bem. Vou colocar aqui que a quantidade é o tamanho daqueles registros que eu selecionei. Tá? Basicamente a função len do Python retorna o tamanho. E quando eu atualizo aqui, ele já vai me dar 1 lá. Ah, mas por que não apareceu a tabela? Pô, porque eu não criei na view para mostrar a tabela. Né? Então se eu for lá na minha view, vamos estar aqui, vou abrir de novo. Se eu for na minha view default lista, eu posso colocar aqui para ele exibir a tabela. Como eu não gosto de ficar fazendo tabela na mão, o Web2Py já vem com SQL Table. Tá? Então, se eu estou passando aqui para ele um nome chamado máquinas, que por coincidência são aqueles meus registros, eu falo para ele, ó, cria uma tabela aí com esse registro aqui, máquinas. E quando eu atualizo, ele já cria a tabelinha para mim. Ah, mas ficou feio. Beleza. É só eu passar lá um atributo headers, que eu posso trocar todos esses headers aqui. Ah, mas eu não quero que exiba o ID. Beleza. Só colocar um atributo fields, você põe só os campos que você quer mostrar. Mas, enfim, a ideia aqui é mostrar a facilidade de fazer as coisas. Você consegue fazer um sistema CRUD, né, um create, retrieve, update, delete aí, bem fácil. Enfim, se eu quero deletar algum registro, é só trocar o select, que eu estou fazendo aqui, por delete. Simplesmente isso. Tá? Uma outra coisa legal que o Web2Py tem são os validadores, como eu tinha falado, que vocês já viram aqui funcionando. E ele consegue também fazer um sistema bem legal quando eu tenho uma chave estrangeira. Então, digamos que, por exemplo, eu tenho aqui um novo campo que eu coloco, por exemplo, órgão. Qual é o órgão que é dono dessa máquina? Né? E aí eu vou ter um cadastro lá de... Não sei se órgão seria o melhor nome, alguém sugere outra coisa? Filial? Departamento? Ok. Obrigado. Então, departamento. Beleza. Esse campo departamento, por enquanto, eu vou colocar um tipo para ele. Eu vou, então, definir uma nova tabela, que eu vou chamar de departamentos. E aí, para facilitar aqui, eu só vou colocar um nome, que é o nome do departamento, que vai ser do tipo string e que vai ter o tamanho de 200 caracteres. Tá? Só para facilitar, não vou colocar mais informações sobre o departamento. Vou colocar endereço, telefone, etc. E aqui nesse campo, eu quero que ele seja uma chave estrangeira para aquela tabela de departamentos. Basta eu passar aqui um db.departamentos. Tá? Beleza. E por padrão, o Web2Py já sabe que ele vai ter que colocar isso aqui como inteiro, vai ter que fazer lá a chave estrangeira, etc. e tal. Então, se eu voltar naquela aplicação de cadastro de máquinas, ele já vai mostrar aqui para mim um departamento. Tá? Bom, por enquanto está feio, né? Está um campinho aqui para eu digitar o ID do departamento. Vamos fazer o seguinte. Usando a Database Administration, eu vou, já está aqui, já apareceu, eu vou colocar um departamento, por exemplo, informática, já foi inserido, beleza. Vou colocar, por exemplo, sei lá, telecomunicações. Ok, foi inserido. Então, se eu vier aqui, ele já me mostra os dois registros, cada um com seu ID. Né? E aí a gente começa agora a usar os validadores do Web2Py. Para ficar mais bonito, eu vou usar aqui embaixo. Como é que eu acesso um campo? Eu uso o meu objeto de banco de dados, ponto, o nome da minha tabela, ponto, o nome do campo, e eu tenho vários atributos. Então, eu vou colocar aqui. Esse campo requer, né, usar o atributo requires, que, por exemplo, os dados que o cara vai mandar já estejam no banco de dados na tabela de departamentos. Ou seja, o cara não vai poder colocar qualquer número ali, qualquer ID. Ele vai ter que colocar um ID que já existe no banco de dados, senão vai dar erro. Tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui um validador chamado isInDB, né? Tem que estar no banco de dados. E eu passo para ele o objeto do banco de dados, o nome da tabela,
Opa, gerou um ticket. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Que erro, departamento. Legal. É departamentos. Ok, o nome da tabela estava no singular. Então, ele já mostra automaticamente aqui um drop-down para eu selecionar os IDs. Por quê? Porque ele já sabe que, enfim, só tem aqueles ali, eu só vou poder selecionar aqueles ali. E se o usuário, por acaso, quiser hackear, né, sei lá, usa o Firebug aqui para trocar isso aqui por um input, type igual a text, e tentar mandar qualquer coisa que ele tente ali, um SQL injection, e por aí vai, ele já vai validar aquilo e ver que aquilo lá não está certo e já vai mostrar o erro. Tá? Uma coisa que o Máximo de Pierro fez, quando ele criou o WebToPy, que ele se baseou no Django, no Rails e por aí vai, foi tentar não permitir os top 10 erros de segurança que acontecem em aplicações web. Tá? Então a gente pode ficar despreocupado com relação a isso, que ele já vem prevenido desse tipo de coisa. Aí vocês vão reclamar de novo, né? Porque, pô, tá aparecendo ali 1, 2, eu não quero um 2, eu quero o nome do departamento. Beleza. Então, esse validador aqui, é só eu passar mais um atributo para ele, falando para ele que, em vez do ID, que é o padrão, eu quero o nome. Então, a lá Python, né? Porcento, parênteses, nome e tal. Quando eu atualizar aqui, ele já vai ter um nome para mim. Tá? Só colocando lá aqueles 10 caracteres a mais. E aí por aqui eu já posso ir cadastrando aqui automaticamente, que ele já vai fazer aquele registro e na hora de... Bom, deixa eu colocar aqui então no registro. Dados aleatórios, cadastrar. Quando eu for listar, ele vai me listar pelo ID. Né? E eu posso ter uma outra forma também, que é a forma de representar. Eu posso falar, eu quero que você represente esse campo aqui, não pelo ID dele, mas sim pelo nome lá que está na tabela. Então eu posso usar esse mesmo campo aqui, departamento, ponto, represente, e passar para ele uma função. Falar para ele, ó, você vai usar essa função aqui quando você tiver que representar esse registro, esse campo do banco de dados. E essa função recebe o parâmetro ID. Então, vou escrever aqui rapidinho uma lambda, vai receber o parâmetro ID, e eu já vou passar para ele um dd.departamentos.id.nome. Por conta disso, eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha rápida aqui, só para agilizar o processo, deixa eu não ficar vendo um monte de erro aqui. Departamentos está ok, servidores, tem um erro. Ok. Deixa eu tirar esse represente primeiro, senão a gente vai demorar mais tempo. O que acontece desse erro aqui é o seguinte, que eu mandei ele representar sempre com um nome, né, lá do coisa. Só que esse primeiro registro que eu fiz, ele não tem um departamento ainda, que eu não cadastrei. Então eu vou ter que alterar primeiro o registro, para colocar um departamento nele. E aí eu posso marcar aqui para apagar e tal, ele já faz para mim. E aí agora sim eu posso usar o represente. Todos as máquinas, os servidores já tem um. E aí aqui automaticamente ele já vai colocar o telecomunicações, que é aquele nome que eu coloquei. É o que retorna aquela função. Tá? Bom, esse daqui é o básico do WebToPy. Tentei mostrar ser bem sucinto aqui. Acho que eu estou falando demais. Mas a ideia é essa. Ele é um framework MVC que foca, enfim, na rapidez, né, que a gente vai desenvolver as coisas. Tem suporte a vários bancos de dados, e aí a gente consegue colocar também vários dados legados lá para poder, enfim, usar e trocar aquele sistema feito em Delphi lá, que tem os reports lá, jogar tudo para a web usando software livre. É feito em Python, que é uma linguagem de programação bem legal. Tem a presença maciça aqui da Python Rio no evento, né? Que, enfim, é uma linguagem simples de aprender, então para quem vai tentar começar aí, ainda desenvolver para a web, ou quem precisa de alguma forma, porque tem que migrar aquele programa lá que não funciona mais, que só roda no Windows 98. Então, enfim, eu acho que é uma boa saída para quem tem esse foco aí também de intranets. Tá? Isso não quer dizer que o WebToPy também não possa ser feito para sites de alto tráfego e por aí vai, que a gente tem todo um trabalho de otimização para tentar fazer o framework funcionar mais rápido e tudo mais. Bom, enfim,
Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Se tiverem interesse até em colaborar, por exemplo, não conheço aqui o público, mas se tem alguém aqui da área de design, a gente precisa de alguém dessa área. Por enquanto no time só tem gente mais voltada à programação, então é importante para um projeto de software livre. Então se tiver alguém, enfim, queira colaborar com o projeto de software livre, a gente tem aí, vocês podem ver, a interface não é tão bonita ainda, mas obviamente a gente pode mudá-la toda. Então se alguém quiser colaborar, tanto com código e por aí vai, a comunidade é bem aberta para isso, é só entrar na lista e falar assim, ó, tem um bug aqui, está aqui o código que tem que consertar e pronto. Vocês vão ver que em um dia no máximo já vai ter lá o patch para o seu bug. Tá? Bom, queria deixar aberto para dúvidas, qualquer tipo de dúvida vocês tiverem aí, sobre o desenvolvimento web em geral também, não tem problema. E era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Oi. Eu queria saber, acho que eu não sei se você falou, eu perdi. Ele já tem um sistema de autenticação, alguma coisa mais? Tem. Ele eu acabei não mostrando, mas ele tem o que a gente chama lá, tem um arquivo em Python chamado Tools, que tem várias ferramentas. Então, por exemplo, se você quiser autenticar o usuário numa base LDAP, já tem lá uma funçãozinha que autentica na base LDAP. Se você quiser autenticar no Gmail lá, para ver se o usuário tem uma conta válida, ele já tem lá um código que faz isso. Se você quiser autenticar no banco de dados também, já tem isso tudo pronto. E além da autenticação, ele tem também um sistema de autorização, que aí você consegue delegar, por exemplo, esse usuário faz parte desse grupo, desse grupo e desse grupo. E aí eu posso colocar em uma função, por exemplo, na função lista, aquela que lista lá as máquinas, só usuários do grupo X que podem ver essa lista. Então, como tudo tem em Python, é muito difícil fazer. Por exemplo, se eu quero essa função lista que só seja acessível pelo grupo X, é só colocar aqui auth.requires membership X. Isso daí, opa, não está aparecendo ali. Tem como trocar, por favor? Não. Então, só de ter adicionado essa linha aqui, ele já vai entender para mim, isso daqui é um decorator em Python, né? Então é uma função que vai, na verdade, chamar aquela função ali. E só de ter colocado isso daqui, ele já vai entender para mim, só pode acessar essa função aqui quem estiver no grupo X. Então, se o cara não estiver autenticado, ele já não vai acessar. Se ele estiver autenticado e não estiver no grupo, ele também não vai deixar. Eu posso definir para qual URL que ele vai redirecionar o cara caso não esteja autenticado e por aí vai. Então, ele já vem com isso tudo por padrão. E já vem também com ferramenta de CRUD, ferramenta para, enfim, enviar e-mails e por aí vai. Aqui realmente não dá tempo de falar isso tudo. Álvaro, pode ter mais de um include na view? Boa pergunta. Você pode incluir outros arquivos nomeando, por exemplo, include menu.html. Mas aquele include que vai ser, na verdade, um extend, né, de outra view, só pode ter um. Então pode ter include nomeado para incluir... Sim. Tá. Posso incluir o menu lá, no rodapé eu posso incluir o rodapé, e no meio eu posso ter só um include que vai ser usado no extend de outra view. Mais alguma pergunta? Meu nome é Rodrigo, eu tenho uma pergunta, achei a ferramenta fantástica. A minha pergunta é quanto à extensibilidade, né? Porque a maioria dessas ferramentas, né, que procuram automatizar ao máximo, facilitar o desenvolvimento, elas são fantásticas quando você está seguindo o desenvolvimento padrão. Agora, vamos supor que, por exemplo, aquela listagem de combo, eu não quisesse que fosse uma combo, eu quisesse alguma coisa que o meu usuário usa como padrão. Como é que funciona esse mecanismo de extensão das funcionalidades existentes? Então, aquilo que eu falei desde o começo, o Web2Py ele tenta colocar tudo padrão, né, que a gente geralmente, 80% dos casos, faz. Mas se você não quiser que aquilo seja padrão, você tem como mudar. Nesse caso específico, por exemplo, em vez de aparecer o menu drop-down, eu poderia mudar a forma da exibição daquele campo.
Então você poderia criar uma classe em Python que mostra, que recebe lá o valor do campo e retorna, por exemplo, um código em HTML que vai mostrar aquilo. Aqui, na verdade, não precisa ser nenhum campo editável, pode ser qualquer tipo de coisa que você queira. Tá? Então, existe sim forma de você trocar, que a gente chama de widgets, de cada campo da base de dados. Enfim, existe como você personalizar várias coisas. Eu até também não acabei mostrando o sistema de traduções, que eu acho bem legal, que é bem flexível também, mas ele é bem extensível e, além do mais, uma coisa que o WebToPy tenta fazer também, que eu acabei não falando, ele é Python puro. Ele já vem com alguns componentes feitos em Python, até para poder estender as funcionalidades dele. Então, por exemplo, ele já vem com um leitor, né, e escritor de RSS. Então, está lá no diretório contrib. Então, por exemplo, no meu controller, se eu retornei lá aquelas máquinas, e eu tenho uma view chamada lista.html, ele vai passar para aquela view vai jogar para o usuário em HTML. Agora, eu posso ter também uma lista.rss, que vai ser uma view bem parecida com aquela lista.html, só que em vez de jogar para mim um código HTML, vai jogar um XML RSS. E aí, com isso, eu não preciso escrever outro controller. Por quê? Porque a função do controller é passar as máquinas. Agora, se o usuário vai ver como RSS, como HTML, como JSON, como o que ele quiser, como RTF, por exemplo, o WebToPy já vem com PyRTF, enfim, qualquer coisa que você quiser, é só você ter uma view específica para aquilo, e aí vai bastar o usuário entrar naquela URL, máquinas, default, lista.rss, que ele automaticamente já vai fazer aquilo lá. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Bom, então gostaria de agradecer a presença de vocês. E qualquer dúvida é só mandar e-mail. Estamos abertos. Obrigado.